Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Eu estava ali lavando uma loucinha e perguntando para o Senhor qual a palavra para ser dita no dia de hoje, para essa semana, para a meditação de todos que assistem aqui no canal. E nós vamos estar aqui ao fundo também, novamente, a panela de pressão, a minha trilha sonora preferida. Ficou no fundo musical do vídeo de semana passada e agora de novo. Desliguei ali para ver se o barulho diminui um pouco. Mas vamos lá, ao que interessa, que é a palavra do Senhor, não minha vida. Então bora lá. E lavando a louça, o Senhor me trouxe os questionamentos de Pedro e como eu comecei a imaginar como ele estava se sentindo após ter... Sim, saúde, obrigada. Após ter negado a Jesus 3 vezes, né? Jesus já tinha dito que ele ia trair, ia negar. Sim, saúde, obrigada. E qual é a sensação que fica depois dele ter negado a Cristo? E quais os traumas e quais os questionamentos, os medos, receios? E tanto é que nós vamos ver que ele volta à sua tarefa antiga, que é ser pescador. Porque houve um bloqueio dentro dele. E aí, eu lavando a louça ali, o Senhor começou a trazer à memória alguns momentos meus ao qual eu o neguei em alguns momentos, não como Pedro, mas neguei. Ele mandou fazer alguma coisa, eu não fiz. Vai ele falar alguma coisa para tal pessoa? Não fui, neguei. Vai ler a palavra agora? Não fui, neguei. Nós negamos a Cristo o tempo inteiro, para ser sincera. Que nós sempre pensamos que vai ser da mesma forma que aconteceu com Pedro. Só que nesses de negar, o diabo ele vem também para nos acusar. E aí quando ele vai nos acusando daquilo que fazemos que não está de agrado com o Senhor, isso vai criando bloqueio em cima de bloqueio dentro da nossa mente. E aí nós começamos a nos colocar no lugar de não indignos, de não filhos, de não merecedores. De fato, não somos, mas a graça do Senhor nos alcança. E quando nós colocamos a nossa cabeça mesmo no lugar e compreendemos que mesmo nós negando a Cristo, na desobediência, isso não pode paralisar aquilo que Ele já nos chamou para ser. Então... eu, Thalita, negando a Cristo, às vezes que Ele manda eu fazer alguma coisa e eu não faço, estou negando. Às vezes que Ele fala, vai ali, atravessa a rua, fala para aquela pessoa, eu te amo, Jesus te ama. E às vezes passa batida, não vou, não faço, né? Nós não somos perfeitos. Eu tento fazer ao máximo, mas o meu máximo ainda é o mínimo diante de tudo que Deus quer que eu execute em nome dEle. Então, o Senhor começou a me trazer à memória essa passagem de que nós bloqueamos muitas das vezes a nossa visão, nós nos limitamos, voltamos a praticar o que fazíamos antes por conta disso. Mas em nenhum momento Jesus chega em Pedro e fala para ele, realmente você me negou, a ponto dele fala, você fez isso e aquilo, olha, tal. Nós não vemos esse relato na palavra de Jesus dizendo isso a Pedro. Pelo contrário, quando Jesus volta, né, da ressurreição, ele aparece para Tomé, aparece aí para a turma, né, para os 12, para os discípulos, aparece para Maria Madalena, ele vai aparecendo para algumas pessoas em específico. Aí ele passa alguns dias ainda aqui na Terra e em um desses momentos... nós vamos ver lá o relato no capítulo 21, que vai ter por título, em algumas Bíblias vão ser diferentes por conta das traduções, mas vai estar escrito assim, Jesus restaura Pedro. A partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, em algumas traduções. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama?
E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E olhando isso, quando nós vemos que Jesus está restaurando Pedro, é exatamente o que ele faz conosco. Porque muitas das vezes a nossa mente, a nossa visão fica tão limitada com aquilo que nós cometemos de errado com Cristo, pelas vezes que erramos, pelas vezes que pecamos, negligenciamos, transgredimos, cometemos pecados, falhas. Quando nós não atingimos o objetivo real de Deus nas nossas vidas, nós nos frustramos. Mas não porque Deus fez alguma coisa, não. Ele deu uma ordenança e a gente foi lá e fez caquinha, não obedeceu, não fez o que Deus nos disse. Então isso cria um bloqueio, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele veio também para ser o nosso acusador. Então aí ele começa a acusar: você vive negando o Senhor, você vive não obedecendo, você vive fraquejando nisso, você vive não tendo uma vida constante de oração, de leitura, de jejum, de busca, você é inconstante nessas coisas. E aí começa a vir essas acusações e aquilo se torna uma grande verdade dentro da nossa cabeça. Só que aquilo que Deus já determinou sobre nós não acatamos como uma verdade. E aqui Pedro já tinha sido designado a pescar homens, a fazer a obra do Senhor. Só que depois que ele negou, ele quis se distanciar. E aí ele voltou às práticas antigas, que é virar pescador. Aquilo que Jesus já tinha tirado ele daquela profissão. E aí nós vamos ver que Jesus volta e fala: Pedro, né? Tipo, entra lá no barco e fala assim: eu te chamei para ser pescador de homens, de almas, não de peixes. Então volta para o teu lugar, faz o que você tem que fazer e siga-me, né? Você me ama. E ali Jesus, ele indaga Pedro essas 3 vezes para quê? Para que ele seja restaurado. E muitas das vezes o Senhor vai nos perguntar, muitas vezes, aquilo que talvez nos bloqueie na nossa vida espiritual, na nossa vida com Ele. Ele vai nos perguntar, mas não porque quer nos magoar. Nós ficamos magoados porque a gente é cheio dos nini. Mas o Senhor está falando: eu preciso restaurar vocês de uma forma que vocês se libertem disso, que vocês não fiquem aprisionados da mesma forma que Pedro ficou, para que a gente não volte a fazer o que a gente fazia antes. O negócio é daqui para frente. O que nós temos que fazer? É pescar almas? Vamos pescar, vamos trabalhar para o reino, fazer o que Deus tem pedido, né? A gente errou, tá bom, se arrepende, bola para frente, vai, vida que segue, vamos seguir, tem que fazer, tem que ter foco. Então o Senhor está nos orientando para tentar nos ensinar que Ele conhece o nosso interior, Ele sabe que somos pecadores, sabe que somos errantes, sabe que muitas das vezes vamos ser como Pedro, explosivo, estressado, um temperamento fortíssimo, mas que pode ser mudado com um encontro verdadeiro com Cristo. Então todos os dias nós estamos lutando, trabalhando, né, o nosso caráter com Cristo, para sermos a semelhança e a imagem dele todos os dias. Então isso não é do dia para a noite com uma fórmula mágica, não existe. É lutando mesmo todos os dias contra nós mesmos. E é isso que o Senhor gostaria de deixar para nós hoje, para que nós não venhamos desistir nos nossos fracassos. Ou quando a gente sentir que está fracassando,
né, na caminhada com Cristo, que nós venhamos voltar um pouquinho para trás e falar: Senhor, olha, me ajuda, eu não estou conseguindo dar conta disso, eu não quero voltar para onde eu estava, eu não quero voltar a ser pescador, eu não quero voltar para minha antiga profissão, eu quero seguir aquilo que o Senhor já mandou eu fazer. Siga-me, né? E mas na vida do outro, na vida daquele, o Jesus mesmo, ele foi tão simples a falar, né? Falou assim, o que foi que ele respondeu? Que eu achei muito bonitinho. Cadê? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? O que importa a vida do outro? Temos que cuidar da nossa. Basicamente isso, o que importa? O que Jesus vai fazer na vida do outro, na vida daquele, de além, não importa. Você tem que se importar com o que Deus está fazendo na sua vida, com o que Jesus quer fazer na sua vida e com a liberdade que você vai dar para Jesus trabalhar dentro de você. E o que ele vai fazer, se ele vai restaurar, ressuscitar, fazer milagre na vida, problema, a vida não te importa, não interessa. Jesus eu acho tão fantástico as respostas de Jesus. E assim, Pedro ficou magoadinho um pouquinho aqui, ficou, porque ele perguntou pela terceira vez, mas só Jesus, ele é tão prudente, tão sábio, por quê? Porque ele perguntou 3 vezes, porque foram 3 vezes que Pedro negou, né? Aí o Senhor Jesus fez trazer a memória mesmo para que aquele ciclo se rompesse. Então muitas das vezes nós vamos sair da nossa zona de conforto, vamos vivenciar coisas com Cristo que aparentemente vão vir para nos magoar, nos deixar para baixo, nos deixar chateados, mas é o próprio Jesus permitindo para que esses ciclos sejam quebrados e que a gente avance, porque senão a gente fica sempre preso nos nossos traumas, sempre preso ali naquilo que na nossa mente, é o tempo inteiro isso, e não é isso que Jesus quer que a gente avance. Então, quando a gente se sentir confrontado com alguma coisa, quando o próprio Jesus nos confrontar, que nós não venhamos ficar como Pedro, magoadinhos, que tá dizendo aqui, né? Pedro ficou magoado por Jesus não com Jesus, mas ele ficou magoado por Jesus ter perguntado para ele pela terceira vez: você me ama, Pedro? E ele, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus nos indagar várias vezes muitas coisas, que nós venhamos responder e sermos sinceros na íntegra mesmo. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para os nossos corações. Isso foi tudo lavando a louça. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque às vezes meu raciocínio vai assim muito além, começa a pensar muita coisa, começa a borbulhar, e às vezes eu não consigo transmitir da forma exata mesmo. Eu consigo entender, mas transmitir é um pouco difícil ainda para mim. Mas eu espero que o Espírito Santo fale melhor os nossos corações e que ele trabalhe no nosso coração, e que se a gente nega, e que se a gente for negar o Senhor futuramente ou no dia a dia, que a gente tome cuidado e que a gente saiba que isso não pode nos aprisionar. Pelo contrário, a gente tem que ser confrontado mesmo para que o Senhor restaure esses bloqueios que temos, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até a próxima, tá bom? Não vou falar até amanhã. Se o Senhor permitir que eu grave outro vídeo essa semana, gravarei. Se não, só semana que vem. Mas que o nome dele venha a ser glorificado e que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. E deixa Jesus restaurar, né? Não fica triste, não fica chateado, porque Jesus está corrigindo, Jesus está confrontando, e é muito bom o confronto. E cuide sua vida, né? Ficar se preocupando, mas o outro disse assim: se o Senhor nada, cuide sua vida, tá? Pouco te importa o que Jesus vai fazer na vida do outro, não te interessa, cuide sua vida, beleza? Fique com Deus.